Olá, que bacana! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou aguardando o Carlos para a gente começar. Um bate-papo bem legal. Deixa eu ir ajustando aqui. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Sinta-se à vontade em perguntar, enfim, contribuir, porque aqui a gente está pensando numa live bem participativa. Tô só aguardando o Carlos entrar para eu poder convidá-lo. Mas acho que vai ser bem legal. Pronto, entrou ainda não, mas daqui a pouquinho ele chegou. Vamos lá. A gente já fez o teste, ele vai aparecer. É uma alegria quando funciona. Boa noite. Olá! Boa Eu tava noite. falando, a gente já fez o teste e você ia aparecer. Estava aqui botando para atualizar. Minha mãe já mandou logo. Cadê? Já estou aqui esperando. Querida! Sempre na torcida, né? Pois é, que bacana, que bacana. Que bom que Eu você. acho que é um tema que a gente pode colaborar muito assim nesse diálogo e na discussão de uma maneira geral. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que é um tema contemporâneo. E quando eu pensei em convidar você, que eu daqui a pouquinho eu vou deixar que você se apresente, mas quando eu pensei em alguém para participar comigo desse tema, que é um tema que eu já acompanho há algum tempo, eu pensei em ti. Que a gente já conversou, do que da sala de aula, enfim, né? Assim, logo que você foi meu aluno, ainda vai ser, imagino, em algumas outras disciplinas, mas eu vou assim, poxa, que legal, ele traz umas contribuições bacanas, ele tem um olhar que eu acho que vale a pena explorar no sentido de aumentar os debates. E eu já estava um tempinho querendo esse tema, estava na fila mesmo, depois que consegui consertar o meu Insta. E aí, que bom que você aceitou, fico bem feliz, Que muito feliz. legal. Milena. Eu também estou muito feliz, né, com o convite. Como você falou, a nossa experiência de troca vem da sala de aula, né? Quando a gente começou a ter contato, quando a gente começou a encontrar um caminho até muito semelhante da forma como a gente encara algumas relações que existem, né? São relações sempre permeadas pelo ambiente, pela cultura, né? Pelo momento que a gente vive. Então, eu acho que a partir dali a gente começou a compreender que a gente tinha ali algumas semelhanças. Então, eu fiquei extremamente honrado quando você me convidou. Poxa, vamos bater um papo. E sobre dois temas que eu gosto bastante, né? Um é sobre masculinidade, um tema que eu já venho estudando há um tempo, de maneira autodidata mesmo. É uma maneira que eu encontrei de responder algumas perguntas que vinham ali me chamando a atenção. E a paternidade é algo também que eu gosto bastante, experiencio isso na minha vida cotidiana, né? E é um tema também que eu gosto bastante de falar. Então, eu acho que vai ter muita coisa bacana para a gente conversar daqui para frente. Eu vou ficar segurando o celular porque eu preparei um suporte, mas o suporte acabou de quebrar. Isso aconteceu comigo. Vivo, Demorei um mês para chegar ao meu novo. Que agonia. coisa Mas vivo. Mas, enfim, eu acho que dá para a gente conversar bastante aqui. se você precisar de um tempinho para apoiar em algum lugar, para ficar mais confortável, fica à Não, vontade. Se assim tá confortável, só tu tá tranquilo? talvez veja um pouco o celular mexendo, mas é por conta disso. Mas é tranquilo, dá para uma boa. Tá bom. Eu vou pedir que você se apresente e fale um pouquinho sobre aquelas questões que a gente conversou, né, no WhatsApp. E aí, pessoal, um grande prazer vocês aqui. Estou bem feliz. Sintam-se bem à vontade nesse espaço. Qualquer observação, pergunta, eu vou estar com meu caderninho aqui na mão, vou registrar para a gente poder incluir nas nossas discussões. E enquanto isso, Carlos, você pode ir seguindo
se apresentando da maneira como você achar mais confortável, que a gente vai entrelaçando os temas. Joia. Então, boa noite a todos, a todas, boa noite a todos que estão entrando aí no nosso bate-papo. Meu nome é Carlos Alberto Magalhães, Carlinhos para muita gente, principalmente os colegas, as colegas de trabalho. Eu tenho 39 anos, eu sou casado, tenho uma filha de 7 anos, que vai completar 7 anos próxima semana, a Lavínia. Eu faço psicologia, eu estou no 8º período e trabalhei durante 16 anos na indústria farmacêutica, né, por conta da minha primeira graduação em administração, minha especialização em marketing. Foi uma carreira que eu trilhei na indústria farmacêutica, mas, sobretudo depois do nascimento de Lavínia, em 2013, eu comecei a entrar em parafuso. O nascimento de Lavínia foi uma coisa muito marcante na minha vida, né? O nascimento dela me despertou, me aflorou uma série de questionamentos e eu não estava conseguindo encontrar um pouco de vazão. Mas eram questionamentos muito positivos, no seguinte sentido, né? É muito estranho quando você tem um bebê, quando você chega em casa e você, de noite, depois de cuidar, liga a televisão e vê muita violência. Que você vê muito maus tratos, que você vê algumas estatísticas que são estarrecedoras, né? Então, quando eu digo que deu nó na minha cabeça, é porque eu tinha ali um bebê, uma criatura extremamente indefesa, em que tudo que eu podia dar era carinho, amor, cuidado, atenção. E o mundo lá fora estava bastante difícil, né? E aí foi quando eu comecei a compreender que eu precisava também espalhar um pouco desse sentimento que eu trazia para ela, também de outras formas. Então foi isso que foi me levando para alguns encaminhamentos, algumas mudanças, inclusive para a escolha da faculdade de psicologia, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Eu acho que o psicólogo, você como grande professora, mestra, doutora em educação e uma inspiração para muita gente que está ali lhe acompanhando na sala de aula, a gente sabe o quanto a gente, como psicólogo, a gente coloca essa questão do cuidado em primeiro plano, né, Milena? Mas não um cuidado daquela forma tradicional, vamos dizer assim. Aquele cuidado de dizer, olha, eu me importo com você, o outro começa a olhar que ele também deve se importar com ele e ele devolve isso para o outro. Então a gente vai gerando um ciclo de autocuidado, né, de amor próprio, e a coisa acaba encaminhando. Então, eu acho que os caminhos de paternidade e masculinidade, eles se entrelaçam dessa maneira para mim. Uhum. E eu tô vendo que tem muita gente que é da minha rede social, do meu convívio. Eu gostaria também que você falasse um pouco da sua trajetória, que também é muito bacana, muito bonita. Sejam bem-vindos e bem-vindas, pessoal que está chegando agora no meu Insta. Obrigada, honrada com as suas palavras, muito obrigada. Quando você falou de cuidado, a ideia de cuidado, eu vou explorar um pouquinho isso, depois eu vou me apresentando. Eu percebo que a gente está vivendo um momento de... Me parece que há uma crise de cuidado. Uma ideia de que, agora, nesse momento mesmo, eu tive que sair na rua para resolver uma questão, é raríssimo eu sair. Eu estou realmente em isolamento, mas às vezes algumas demandas ocorrem. Eu resolvi ir andando porque era muito pertinho. E eu fiquei apavorada com a quantidade de gente sem máscara. Simplesmente apavorada. Minha vontade era assim, nossa, eu quero voltar para casa logo, eu quero resolver isso logo. Então, e aí eu escuto pessoas falando assim, não, mas a máscara me incomoda, eu tô cuidando de mim tirando a máscara. Será que isso é autocuidado? Até que ponto o cuidado não... A ideia de cuidado precisa ser pensada no sentido de interdependência. Nós somos seres interdependentes. O cuidado de si passa por um processo que a psicologia nos coloca frente a um universo reflexivo. Então, o cuidado de si, ele não passa por uma ideia egoísta. Né? Eu só consigo relaxar saindo na rua, sem máscara, então estou cuidando de mim. Não, não está cuidando de você. Está negando
uma situação, mas cuidando de você, você não está. E o cuidado passa por essa preocupação também no equilíbrio, cuidar de mim sem tirar os olhos do contexto mais amplo que a gente vive. E quando você fala que depois que você foi pai, deu um clique, né? Assim, nossa senhora, olha o tamanho dessa criança que está aqui sob minha responsabilidade para sempre. É minha filha. É, Me parece que o que eu senti foi essa ideia de cuidado, do não apenas um cuidado dela, mas um cuidado do todo, né? Faz sentido isso para você? Como é para você? sim, faz todo sentido. O fato de. Obrigado, amor. O fato eu ter alguém que me espera e que depende bastante do meu cuidado, da minha proteção, isso mexe bastante, né? Isso faz com que a gente reflita muito nessa questão, como você falou. O meu autocuidado, né, passa pelo cuidado do outro, né? Então eu acho que isso vai nortear muito nossa conversa, Milena. O fato de paternidade, o fato de masculinidade estarem muito ligados. Porque a maneira como eu expresso a minha masculinidade diz muito do meu cuidado, né? A maneira como eu encaro a minha forma de me expressar enquanto homem diz muito do meu autocuidado também. Eu sou homem, então eu não posso fazer um exame de próstata, mesmo tendo histórico na minha família. Puxa, são coisas que não casam, né? Só para dar um exemplo, mas não casam, né? Então eu acho que a gente estruturou aqui um bate-papo conjugando aquelas três premissas. Eu acho que são essas três premissas que a gente vai, ao longo da conversa aqui, explorar. E a turma que também está entrando, de repente tem alguma pergunta, alguma colocação, eu acho bacana fazer. Porque isso Sim, acaba dando um sim. dinamismo, né? Muito grande também aqui na nossa conversa. E acho que é você quem vai E respondendo um acabar pouquinho observando da sua isso aí, pergunta, né? que eu acabei enveredando para outro caminho que estava aqui latente em mim, de falar de cuidado, eu escolhi a psicologia muito jovem, pensando nessa questão do cuidar. Mas logo que eu entrei, eu fiz curso de psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu já percebi que o cuidado implicava um olhar mais amplo. Um cuidado implicava um olhar para a cultura e uma compreensão dos processos culturais que tem influência na nossa vida, assim como a gente também reelabora e devolve, né? É um aspecto muito dialético. E não tem como a gente não pensar na esfera do cuidado sem pensar na esfera cultural. Porque o cuidado pode, né? E tem uma relação, a forma como eu cuido do outro. Primeira pergunta, como eu penso que é cuidado? Algumas pessoas podem achar que o cuidado é controle. E aí a gente tem muitos pais que, na intenção de cuidar das filhas, na realidade estão trazendo o quê? Né? Sem Então eu dúvida. fiz psicologia, depois, bom, trabalhei na área hospitalar, trabalhei em várias áreas. Eu tenho um tempinho de estrada aí, um certo tempo longo de estrada, até que eu escolhi a área da educação, porque a educação para mim é uma premissa muito forte de formação do sujeito. Para mim a educação está em tudo. Aqui o que a gente está fazendo é educar também. Né? Colaborar para um processo educativo. Os comentários dos colegas colaboram com a nossa formação também. Então, a minha escolha de mestrado em educação, doutorado em educação, ir para o ensino superior, mas também continuar na clínica, tudo isso faz parte de um grande de um caminho que eu escolhi para a minha vida, que é esse caminho do cuidar, né? Da saúde mental, que quando você diz da sua filha, é algo que fica muito claro. Opa, não sei se travou para mim. Agora eu tô te ouvindo. Não tô mais te ouvindo. Oi, Mi, travou um pouquinho agora. Agora eu tô te Mas eu Eu consegui achei que captar. Eu acho tivesse que a turma travado. também conseguiu captar. Tava me ouvindo. Não Eu tô acho te que ouvindo Milena travou um pouco. agora.
Já já você consegue retornar. Eu tava feliz, eu fiquei feliz com o tempo. A internet... Ó, tá Oi? travando. O pessoal que tá assistindo, tá travando para vocês? Mi. Tava Oi. travando, agora voltou. Tá, pra mim tava observando o travamento. Para mim tá Mas travando agora um tá beleza, pouco. agora estabilizou. Pessoal que tá assistindo, dá um ok aqui, fala um pouquinho se tá travando para vocês também, o que que tá, pra gente ter um, ó, travando também. Comentou, travando. Uhum. É. Eu não tô conseguindo. Eu acho que é da própria internet, porque a gente tem internet. Hoje mesmo eu tô... Ah, Oi, Mi. Amanda diz que tá ok, Carlos tá ok. Vão sinalizando pra gente que tá travando só pra mim. Mas Então, você pode dar parte continuidade que eu vou pegando. da experiência de fazer ao vivo, né? É, verdade. Tá. Hum, Mi, a gente sabe que, embora nós, através de palavras, a gente sabe também que nem toda palavra consegue nomear experiências ou vivências da gente, né? Nem sempre. E aí é por isso que a arte é tão bacana, né? Por isso que a arte é tão fundamental, porque ela consegue trazer a gente para um determinado ponto que a gente consegue captar muitas vezes sem até mesmo se expressar por palavras. A gente sente isso. Pra mim tá travando. Carlos, pra mim tá travando bastante. Bastante mesmo. Eu não sei se pra vocês agora travou de vez. Ana, também tô percebendo que a fala dele tá travando bastante. Não sei se pode ser o horário. Teve uma sugestão aqui de desligar os outros aparelhos que tenham Wi-Fi. Não é possível de todo, mas de vez. Ó, ele saiu. Eu vou tentar botar ele de novo, tá? Vamos ver se ele vai. É uma ideia também, viu, João? Oi, oi, Oh, ô, turma, agora, desculpa. agora Vamos, voltou vamos bem. começar. Bem, então eu queria começar o nosso bate-papo aqui lendo um trecho da música do Gilberto Gil, que eu acho maravilhosa, né? O nome da música é Super-Homem, a canção. Ele fala: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada. Minha porção mulher, que até então se resguardava, é a porção melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. A gente está falando de uma canção do final da década de 70. Né? A gente está falando de um entendimento quando ainda nem se começava a falar tanto sobre essa temática. E eu acho essa música ela é extremamente poderosa. Né? Como eu falei, a gente não consegue expressar tudo através somente das palavras. A arte está aí para ajudar a gente a compreender ou tentar, pelo menos, sentir melhor a vida. Não é verdade? Então, eu vou começar. Eu comecei com essa música porque uma das premissas que a gente colocou é: existe um modelo, né, de masculinidade, né? Existe um modelo de ser pai. E aí, refletindo sobre essa pergunta que a gente elaborou, eu acho que não existe modelo. Eu acho que existem sim. João, vai ficar gravado, João. Eu acho que existem sim premissas, sabe-me? Eu acho que existem premissas do que é ser um bom pai, né? Do que é exercer essa paternidade, essa masculinidade. Premissas essas que passam por elementos tão elementos tão simples
que tem muito a ver com aquela epifania que eu tive, eu acho que quando eu tive minha filha, né? O cuidado, a atenção, o respeito. Então, embora não existam modelos para paternidade, embora não existam modelo para masculinidade, essas premissas são facilmente observadas em pessoas que a gente consegue, ao redor da gente ou em alguns outros veículos, observar. Então, respondendo a essa pergunta, que eu acho que vai ser um dos fios condutores da nossa conversa, o que a gente tem são premissas que a gente pode se apoiar para, sim, construir a nossa paternidade possível, né? A nossa masculinidade de acordo com aquilo que fala muito do que faz sentido para mim, né? O que faz sentido para mim, né? O que de acordo com a minha vivência, a minha experiência, traz um significado e traz naturalmente um sentido. Então, eu acho que isso é importante de ser observado. Eu acho que isso responde àquela pergunta. Você sabe que é muito comum a gente ouvir, às vezes, alguns relatos assim. Mas eu apanhei na minha infância, né? Mas a minha infância foi muito dura, meus pais eram muito rígidos. Ou alguns discursos nesse sentido. A ideia de que, já que eu vivi tudo aquilo, por que viver? Afinal de contas, eu estou vivo, né? Eu passei por isso e estou bem, eu passei por isso e estou... Mas me preocupa um pouco, porque embora seja um lugar seguro, esse lugar eu conheço, esse lugar do não ter tido o afeto que eu gostaria, não ter tido o cuidado que eu gostaria. Embora seja um lugar seguro para mim, nem talvez em nível consciente, mas será que é um melhor lugar, né? Ele é muito doloroso. Ele está ali guardado, eu trago ele comigo. Ele é seguro, mas ele é muito doloroso, né? Então eu imagino muitas vezes que alguns pais que replicam aquilo que tiveram na sua infância têm um certo medo de uma despersonalização, porque de certa forma a gente quer ver no nosso filho aqueles comportamentos e aquelas ideias, aquelas atitudes que a gente teve. Eu me pergunto se não existe esse receio de que esse ciclo não deva ser quebrado, né, para que a gente construa aquela paternidade possível, aquela paternidade que diz respeito à minha vivência como pai. E aí tem um ponto que eu acho fundamental, que eu demorei muito tempo, mas é muito libertador. É quando a gente perdoa pai e mãe. Quando a gente perdoa pai e mãe, né? Quando a gente compreende que eles foram os melhores pais possíveis, os melhores pais que poderiam ter sido para a gente. Eu tenho uma experiência de ter vivido num lar com um pai que viajava bastante a trabalho, um pai que não participava ativamente da rotina da casa por conta da sua demanda do trabalho, e a esse outro lado da maneira que eu exigi muito isso do meu pai durante muito tempo. Quando eu compreendi que meu pai me trouxe outros elementos, mais fácil. E eu compreendi bastante o que era ser pai e as dificuldades que meu pai talvez tenha passado quando eu fui pai. Porque é difícil, né? Então, esse perdoar pai e mãe libera a gente para poder criar nossos filhos da forma que a gente acha melhor, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante de falar. Isso que você está colocando, eu vejo também como muito importante, como fundamental. E quando você fala das premissas, né? Quando tem a premissa do cuidado, do respeito, o meu convite aqui é para refletir o que é cuidado para mim. Aí volta naquela questão inicial. Se cuidado para mim é controlar, eu vou controlar. Se cuidado para mim é proteger de um mundo caótico, porque a minha crença é que o mundo é caótico, então eu vou proteger a qualquer custo e não vou deixar a pessoa seguir. Se cuidado para mim é proteger a minha filha, no caso de uma menina, de determinadas experiências, então eu vou segurar. Então, o meu convite é assim, refletirmos o que são essas palavrinhas, que elas são ditas pra a gente lê, a gente escuta, mas a gente precisa tentar entender que palavras são construções também, são construções culturais. Então, quando você coloca assim,
Eu preciso perdoar meu pai e minha mãe. De fato, eles fizeram o melhor que eles conseguiram no momento que eles viveram. E se a gente Exato. não Os melhores perdoar, é possíveis. difícil seguir. Mas assim, a gente precisa também ter consciência. Eu vou perdoar o quê? Porque tem Uhum, gente que não gosta nem de olhar. Não uhum. consegue nem fazer a reflexão desse processo educativo. E quando eu penso que eu vou educar para o que faz sentido para mim, o que faz sentido para mim? Então, volta nessa reflexão até da construção da própria masculinidade. Sim, E ficar atento a uma questão muito importante. Por exemplo, a gente tem uma cultura que dificulta muito os homens de demonstrar, né? De dizer que tá triste, de chorar. É muito comum escutar uma pessoa falar para o menino, não chora, seja homem, né? Seja homem, para de bobar, seja homem. De onde é que vem isso? E aí, às vezes, o pai tem dificuldade de ouvir um choro do menino, por exemplo, porque a infância dele foi toda cerceada. sim, Então, o choro não é o choro apenas o choro que dói, mas é o que esse choro representa para ele na história. Ele precisa conectar. E isso eu falo para todos nós. Né? Uma reação da criança que me provoca, uma ação da criança que me provoca uma determinada reação, de onde vem essa reação? exatamente. Quais O que que ela são as minhas está crenças? Qual é o. despertando? O Oi, pode falar. que que ela está despertando ali em mim, né? Por que que mexe tanto comigo? O que que mexe? Ao homem ainda não é permitido manifestar sentimento, né? Ao homem não é permitido trazer elementos que fujam daquela que a gente chama masculinidade hegemônica. E Uhum. aí, eu quero fazer uma... Deixa eu... Oi. Ih, travou de novo. Se travou de novo. Oh, Oi, acho que voltou. a turma tá... Travou. Mas eu esperei passar o travamento porque o que eu quero falar eu acho bem bacana. Uhum. É uma curiosidade. A ideia de paternidade é uma ideia que, diferentemente da maternidade, ou seja, da geração daquele ser, ela não é algo, embora seja muito comum, ela não é uma coisa que foi sempre assim. Só depois de muito tempo é que foi se perceber, e isso é algo recente, os antropólogos foram perceber que a paternidade ela só foi começar a ser percebida, e a partir daí todas as suas implicações sociais, culturais, 7 mil anos atrás. É algo muito recente, considerando a história da humanidade, né? E o que é interessante observar é o seguinte, é que não se sabia que a união dos sexos gerava um fruto. O homem não sabia disso. A mulher também não. Existia toda uma mística a respeito de como seria essa geração de um ser, né? E como é que se percebeu isso? Começou a se perceber, começou a domesticar os animais. Quando o homem começou a perceber que quanto mais ele matava, mais estéreis ficavam os animais de estimação, ele começou a fazer. Por que isso é importante falar? Porque se até hoje, século XXI, os homens demoram muito tempo para se perceberem pais, muitos só se percebem quando o filho já tem 1, 2, 3 anos, né? 1 ano. A mulher ela já vai percebendo isso de uma maneira muito mais natural, muito mais suave. Então, eu acho isso extremamente importante falar, porque quando a gente colocou no questionamento o que é ser pai e mãe no século... O que é ser pai no século XXI? Né? Como é ser pai no século XXI? É um século de uma quantidade enorme de mudanças que estão acontecendo. A gente está vivenciando aí uma série de questionamentos, né? Essa juventude hoje está questionando essa série de coisas que até então eram estáveis, estão questionando a forma como a história é contada, estão questionando os lugares de poder, estão questionando as hierarquias, né? Então, eu acho que ser pai e mãe no século XXI é extremamente desafiador, porque a gente não está encontrando nenhum tipo de paralelo, né, na história, não é replicar o modelo que a gente foi, filho,
Mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade que a gente também tem de construir uma paternidade com os filhos. Talvez seja a primeira vez que a gente pode aprender com nossos filhos. Milena, durante muito tempo a figura do pai estava vinculada àquela ideia do poder inquestionável. O pai era o detentor do saber inquestionável. Hoje, o pai, ele não sabe o que se passa no universo do filho. O filho e a filha hoje, jovens, adolescentes, eles têm um outro mundo muito particular em que aquelas vivências do pai, aqueles questionamentos de autoridade já não funcionam. Se o pai e a mãe hoje em dia não trouxerem isso para dentro da sua relação, eles vão ter muita dificuldade. Porque hoje não funciona aquele modelo de represar. Não, hoje é construído, hoje é coletivo. Hoje o pai e a mãe, eles têm que fazer junto com os filhos a educação que eles querem. A Fátima colocou aqui Acho que travou. Total, Fátima. Acho Se a que gente travou. observa... Pode seguir. Se a gente hoje observa, né, que ainda existe muita confusão a respeito do que é ser pai, a gente consegue compreender o porquê disso tudo, né? A ideia daquele pai disciplinador, pai regulador, a ideia daquele pai cada vez mais detentor da razão e de toda a sabedoria, eu acho que esse pai está ficando um pouco de lado, porque novas formas estão sendo apresentadas e os filhos estão questionando. Então, construir isso em conjunto, eu acho que dá muito mais certo do que adotar um lugar de eu falo, você me escuta e vai ficar assim e tem que ser assim, né? Uhum. E é interessante que ao longo dos séculos a gente percebe uma construção de maternidade e paternidade diferente. Sim. Né? A maternidade ela é uma construção social, assim como a paternidade é uma construção social. Né? A forma como... Não basta gerar uma criança para ser mãe. A mãe é uma construção. E isso daria uma outra live, né, de questionar, inclusive, essa ideia de que a mulher é naturalmente mãe. Isso Sim. é altamente questionável. Sim. Né? Então, a gente se vê frente à construção de um papel social, é um papel social, pai e mãe, né? São dois papéis sociais. A gente se vê frente à construção deles diante de um determinado contexto. E a leitura desse contexto é importante. E a leitura que você está fazendo de trazer, né, a reflexão, olha, não dá mais para ser vertical. Não dá mais. Ou a gente ressignifica a ideia de relação relacional, ou então teremos muitos problemas. Uhum. E realmente isso que você falou é interessante. Quem é o nosso modelo? Né? Geralmente o modelo que a gente teve de pai e de mãe, e de pai ainda é mais complicado, tendo em vista as estatísticas, né? A ausência masculina desse papel é muito grande. Ela é muito grande. Então, tem muita gente que cresceu sem saber, sem ter pai. Sim. Né? Ou alguém que fizesse, inclusive, essa função para ele aprendendo. Então, é uma desconstrução que eu acho que as próximas gerações vão observar. A sua agora, você está se reelaborando, né? Ou se elaborando a partir do questionamento de toda uma história. Sim. Mas é importante, sim, fazer esse processo de que pai que eu quero ser. E assim, sabe? Eu tive que pai eu quero ser. Exato. E assim, Milena, a gente poderia aqui aproveitar esse espaço que a gente está tendo para falar de uma série de dificuldades, uma série de complicações, né, que a gente vê, que a gente observa, seja ao nosso redor, seja na mídia, nas redes sociais. Mas eu penso que esse momento aqui é um momento que a gente pode construir a partir disso, né? Esses questionamentos trouxeram a gente até aqui. Como é que a gente vai, a partir daqui, elaborar essas questões? Né? A Ana está falando, né? Ser mãe e pai é uma construção constante. Fazemos ao longo do crescimento dos filhos junto com eles. Total. A gente só se sabe pai com filho. Né?
eu não tenho como dizer de outra maneira, né? Eu não tenho como experienciar isso de outra maneira. E isso vai mudando durante toda a vida. Então, à medida que a gente vai se adaptando durante todo esse processo, a gente vai fortalecendo as relações da gente, né? Uma das coisas que você falou aí, dessa construção sociocultural, né, histórica, ainda existe muito a ideia de que a gente precisa reduzir o homem e a mulher à sua biologia, né? A gente precisa reduzi-lo a uma diferenciação anatômica, inclusive. A mulher, ela vem percebendo isso há um bom tempo, que não é assim. Vive os movimentos feministas, vive todo esse movimento de empoderamento feminino, vive todo o questionamento que mulheres estão fazendo dentro dos seus próprios relacionamentos, né? Aí uma das perguntas que a gente colocou foi: será que os homens e as mulheres, será que os pais e as mães estão pensando igual sobre a educação dos seus filhos e filhas? E a minha resposta é não, não estão. Eu estou vendo hoje mulheres cada vez mais preocupadas em dotar seus filhos e suas filhas de autonomia emocional, de autonomia financeira, de conhecimento, né? De busca intelectual. No sair de casa e trabalhar e voltar, isso é um exemplo fortíssimo para as crianças. E aí eu me pergunto, o que nós homens estamos fazendo para questionar essa construção sócio-histórica cultural de pai hoje em dia? Será que a gente ainda vai ficar apegado à ideia de que ser pai é só ser um homem que se reconhece como do gênero masculino e por aí vai? E parou? Não cabe mais, sabe, Milena? Eu penso que não cabe mais isso, porque os próprios filhos estão convivendo nos seus círculos de amizade, nas suas salas de aula, com uma diversidade, inclusive sexual, de gênero, muito intensa. A fluidez, as barreiras na geração adolescente, jovem adulto hoje, ela é muito diferente de há um tempo atrás. Então, se eu quero, né? Se eu quero ter meu filho, minha filha perto, eu tenho que deixar esse espaço aberto para eles chegarem até a mim, né? E a primeira coisa é reconhecer que eu estou em constante construção de ser pai e constante construção de ser mãe. E isso você tem que verbalizar, você tem que deixar isso claro. Você tem que trazer seus filhos para perto de você. Essa confiança que gera relacionamentos saudáveis com os filhos, geram famílias saudáveis, né? Saudáveis a gente diz no contexto de funcionamento psíquico mesmo, né? De relações duradouras, de relações fortalecidas, né? Então, como homem, eu posso dizer, a gente precisa discutir paternidade, a gente precisa discutir masculinidade. Eu preciso relacionar o modelo que eu acho que é ser homem com o modelo que eu adoto em minha casa de pai. Eu preciso discutir isso com meus colegas, com meus amigos, na leitura, na literatura, na minha terapia, na minha psicoterapia. Eu preciso trazer isso, né? Porque... E sabe uma coisa interessante? Perguntar para os filhos o que é ser pai e o que é ser mãe. Perguntar, não importa a idade, sua filha, 7 anos, o que é ser pai para você? Ela vai te dar um retrato lindo. O que é ser mãe para você? Né? O que é ser filha? Filho, o que é ser feliz para você? O que é cuidar para você? A gente escuta muito pouco as crianças. Porque ainda tem aquela lógica de que o adulto manda e a criança obedece. O adulto manda, o adolescente obedece. Mas quando a gente traz essa perspectiva que você coloca da fluidez, a gente abre espaço para uma escuta desses sujeitos que nos ajudam no entrelaçamento do nosso viver, da nossa trajetória. Sem precisar ter medo de perder o poder. Sim. Omi. E inclusive questionando o que é poder. Exatamente, né? Será que a relação com meu filho, com minha filha é de amor, é de carinho, respeito? Ou é uma relação simplesmente de poder? Né? Eu queria, daqui a pouco, a gente entrar na reta final, porque me parece que só tem 10, 15 minutos. Mas eu
Desculpa, eu queria responder a um amigo que colocou aqui. Turma, obrigado, vocês estão comentando, legal isso aí, essa interação é legal. O Eucides, que é um amigo, ele colocou assim: vocês acham que as orientações religiosas podem atrapalhar essa evolução ideológica paterno-materna? Eu posso responder. Eu acho que não, Eucides. Eu acho que a religião ela tem um papel muito importante. A religião... Travou? Vou fazer novamente a pergunta do Eucides. Vocês acham que as orientações religiosas podem atrapalhar essa evolução ideológica paterno-materna? Eu acho que não. Eu acho que a religião ela é importante, ela traz um conforto para muita gente, né? A religião, quando ela estrutura o ser humano, a gente precisa da religiosidade, que não da espiritualidade, não necessariamente é uma religiosidade, ela pode sim ajudar como uma orientação. Ela atrapalha, eu acho, quando ela traz um viés único. Quando você, por exemplo, tem que encaixar num único modelo de família toda e qualquer estrutura. Porque senão a gente deixa de abarcar as 12 milhões de mães solo que tem no Brasil, né? As inúmeras famílias, as inúmeras crianças que são criadas por avós, sabe? Então, a gente tem que compreender que a ideia de família é uma ideia construída, né? Então, eu penso que não é a religião que faz isso. Se a sabe, talvez você observar outros contextos, né? Se a religião da qual você participa, ela está exigindo de você que você assuma uma postura que lhe agride, talvez seja a hora de rever algumas coisas. Mas, de jeito maneira, eu fico muito mais preocupado com aqueles que, ou em nome de alguma instituição, ou em nome de alguma coisa, pregam, por exemplo, os bons valores, os bons costumes, o respeito, e criticam, por exemplo, uma campanha da Natura com a Tami Miranda. Então, se eu falo que eu sou uma pessoa preocupada com respeitar os outros, sou uma pessoa de valores, eu estou agredindo ao filho, eu estou agredindo a família dele. Então, eu não posso ser seletivo na minha indignação, assim como eu não posso também ser seletivo no meu respeito. Eu não posso também, por exemplo, ser seletivo. Ser igual a mim é ótimo, é fácil. Agora, ser empático com quem é diferente, que é a grande sacada. É aí onde eu vejo o quanto eu estou preocupado com o bem-estar do outro. Sabe, Milena? Então, eu não sei se a gente já vai entrar para o final, mas assim, o que eu quero deixar de questionamento é o seguinte: a gente está conversando sobre paternidade, maternidade, sobre formas de educar nossos filhos. Eu converso com meu parceiro, com minha parceira, né? Cabe isso? Você acha que faz sentido, né? Porque se filho, na maior parte dos casos, eu quero acreditar, são desejados pelos pais, eu quero acreditar que a gente se preocupa com eles. E se a ideia é proteger o filho, nada melhor do que dotá-lo de amor próprio, de autoconfiança, porque a gente não vai ficar do lado deles a vida toda. Quanto mais criados num ambiente de autonomia, de amor próprio, de autoconfiança, maior a chance de serem adultos que vão levar a vida deles de maneira muito saudável, né? Um funcionamento saudável. Então, é dessa maneira que eu penso, e o questionamento que eu coloco é esse. Vocês têm conversado em casa? Você se preocupa com isso? Nossos filhos ficam, né? E qual é o mundo que eu quero, né? Aquela história, né? Qual é o filho que eu quero deixar para o mundo, né? Então, eu acho que cabe essa reflexão. Uhum. Nossa, concordo com as suas colocações a respeito da religião. Eu diria até, na realidade, depende. E aí o motivo do meu depende cai justamente no que você colocou. Depende da forma como eu me relaciono, da forma como eu compreendo, né, esse processo. Então, eu concordo plenamente com você. A gente precisa pensar, de fato,
Que exemplo eu quero ser? Que exemplo de ser humano eu quero ser? Que exemplo de pai eu quero ser? Quando a minha filha olhar para trás e se lembrar da história dela, da infância, da adolescência, o que eu gostaria que ela lembrasse sobre mim? Sim. E eu vou contar para vocês, pessoal que está aqui assistindo. A gente fez uma prévia, né, só para ver se ia funcionar. E aí a filha dela, Lavínia, né? É, a Lavínia. A Lavínia apareceu e daí eu conversei com ela e perguntei como é que estava sendo. E ela, nossa, ela disse que ela estava adorando porque ela podia ficar com o papai dela e abraçar e beijar o papai dela. É, Gente, é isso. pensa que coisa mais linda. Então, aí isso me fez pensar, olha só que infância, que construção, inclusive, da ideia do masculino que a sua filha está internalizando, né? É Então, isso mesmo. eu acho fantástico. É isso mesmo. Poxa, é tão rápido, né? Passa o tempo tão Eu rápido acho aqui. que é um pouquinho. É, passa tão Eu acho rápido. que no horário ali, a Antes da gente turma ainda aí tem 10 minutinhos. Oi? quantos minutinhos? 10 minutos, ainda dá para brincar aqui. É, É das 6h30 às 7h30, são 7h20 no meu relógio ali, a gente ainda tem. e que legal a turma participando, a turma, né, aqui batendo papo com a gente. Isso é muito legal. Numa plena sexta-feira, a turma se interessando por um tema de masculinidade, de paternidade, que quando a gente passa na peneira, o que isso está significando é: eu quero mesmo morar num mundo melhor? Eu quero construir esse mundo melhor? Passa por essa construção interna, gente. Passa por Não isso. tem como não Não fazer tem isso. outra alternativa, né? a minha a minha produtora acabou de colocar, eu não poderia ter escolhido pai melhor para minha filha. Oh, Aí eu fico bobo, né? mas Ô, Mi, eu oh, queria eu queria aproveitar, a gente tem esses minutinhos e a gente faz primeiro para a que comentou, que curtiu, para agradecer a você pelo convite, dizer que o caminho que eu estou trilhando é um caminho de construção eterna. Não estou aqui como devedor de saber, como aquele que conhece todas as verdades. Eu também estou em construção. Pode ser que daqui a pouco a gente marque uma outra live e eu coloque, né, outros posicionamentos. Mas uma coisa vai me nortear, é o respeito, sabe? É o cuidado. Isso vai me nortear. Isso vai ser a premissa para meus questionamentos. Se eu encontrar respostas dentro desses questionamentos, vai ficar mais fácil. Mas eu queria aproveitar esses minutos finais para problematizar um pouco também, para que as pessoas que estão ouvindo a gente, possam pensar nisso também. Quando eu me incomodo com algumas coisas, estou levando em consideração o todo, porque, por exemplo, quando eu falo de paternidade, tem quase 6 milhões de crianças que não têm um registro de pai na certidão de nascimento. Possivelmente, alguém que está ouvindo a gente deve conhecer alguém que ou teve ou não tem o pai na certidão de nascimento, ou tem um pai, por exemplo, ausente, sabe? Outro questionamento que eu quero fazer é: quantas pessoas a gente conhece que foram criadas por mãe solo, por avó solo, né? Então, eu quando fico revoltado, incomodado com algumas coisas, eu tenho que levar isso em consideração, minha gente. Quando eu falo que eu respeito as minhas crianças, quando eu falo que as crianças do Brasil, o modelo de família tradicional brasileira, eu estou contemplando aquela criança que quando eu passo no semáforo está ali pedindo dinheiro e deveria estar na escola, eu me revolto com essa situação também. Eu preciso pensar em tudo isso. Eu não posso, como eu falei, eu não posso ter uma indignação seletiva. A gente vendo a polêmica na internet por conta da escolha do Tami como um garoto propaganda da Natura. Minha gente, eu, como filho, gostaria de nascer naquele seio familiar. Eu gostaria de poder ter aquele carinho e ter aquele pai presente. Claro que sim. Eu tive uma família muito amorosa, eu tive pais presentes. Mas eu gostaria. Se você perguntar para milhares de crianças que moram
moram em orfanatos, se eles prefeririam estar naquela situação ou naquele lá, eu asseguro que eles vão querer estar naquele lá. Porque eles compreendem que o que só amor é o carinho e o respeito. Isso pouco importa. Então, ao invés da gente jogar pedra, ou ao invés da gente compartilhar um post depreciativo, ou ao invés da gente fazer um comentário em algum momento, pare e pense. Se você fosse uma criança num orfanato, se você fosse uma criança de rua, se você fosse uma criança que sofresse maus tratos do seu pai, de sua mãe, esse não seria um modelo interessante para você? Eu acho que cabe a gente refletir sobre isso. Fantástica sua provocação. Eu acho que é uma provocação que a gente precisa ter. Eu acho que a gente precisa de verdade indagar essas frases de efeitos, slogans, família tradicional brasileira, valores morais brasileiros, começar a questionar isso entendendo como um slogan e abrir essa caixa que ela é interna para conseguir de fato acessar muitas questões, porque senão a gente não acolhe, porque senão a Exato. gente não transforma. A gente não transforma a gente não transforma o mundo. Exato. E se eu quero viver num mundo sem violência, eu acho que precisa começar de dentro de casa e precisa começar de mim, né? Precisa começar daqui. Então, esse posicionamento que você coloca, bom, a gente já se conhece há algum tempo. Não é Não novidade. fiz. Perceberam, o pessoal que está assistindo, que a minha escolha não foi à toa, porque eu sabia que ia de fato tocar em temas que precisam ser tocados. Se você se incomoda com a Claro. família Tami ou famílias similares, será que o problema está lá? Ou tá, Pois é. Pois é. né? O que é que aquilo diz do meu incômodo, né? O que é que isso diz do meu incômodo? Então, acho que cabe sim a gente refletir. Família tradicional brasileira é a família onde há amor, respeito e carinho. Se ela é constituída por uma pessoa que cria 2 gatos, ela é uma família tradicional brasileira. Se ela é uma família em que os avós pegam sua pensão e pagam a escola do filho porque o pai deu no pé, essa é uma família tradicional brasileira, né? Se o homem decide criar solo seus filhos, essa é uma família tradicional brasileira. Se 2 pessoas de orientação homoafetiva decidem adotar uma criança e cuidam com carinho, respeito e amor, essa é a família tradicional brasileira. Família é uma construção, né? Então a gente tem que se atentar, porque às vezes a gente repete, a gente vai postergando e aí a gente fica depois se questionando. Por que as coisas são assim? Às vezes a gente contribui para que as coisas sejam assim, né? É isso, mesmo. Acho que a Obrigado. pergunta tinha que ser: de forma eu contribuo para as coisas serem assim? Tchau, filha. Ela tá aí? É pequena Diz, daqui, dê tchau. guria, que legal! Olha, tem um monte de gente assistindo. Tem um monte de gente vendo aqui. Beijo pra tu. Manda um beijo. Com essa boca de quem tá comendo isso. Babalu. Turma, obrigado. Gente, Babalu, nem me fala, ainda existe? Eu adorava Babalu, A gente gente. apresentou ela. Carla comprou um dia desse e trouxe a ela. Pronto. Ela ficou encantada. Ai, minha vida era Babalu na infância. Querido, eu vou te agradecer. Obrigado. Eu acho que a gente pode encerrar com essa provocação para deixar reverberando. E depois a gente conversa para a live parte 2, tá? Tá bom. Obrigado a todo mundo. Foi muito bom ter vocês. Beijo, gente. Muito obrigada para todos que ficaram até agora, tá bom? E a live vai estar gravada no meu canal. E aí eu marco. Bom, que bacana. Não, a gente vai fazer uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2. Parte 2. Tchau, queridos. Um grande abraço. E até breve. Que legal. Minha sogra, vovó Leninha, pai.
Você é muito. Olha como Né? você é Todo querido, gente. Olha quanto jeito. Que mundo. amor. Que legal. Tchau, gente.